Olá pessoal do segundo ano, aqui é o professor Alfredo. Nós vamos fazer uma revisão do conteúdo de estética, que é do capítulo 27, que é a nossa avaliação objetiva da disciplina de filosofia. Tá? A primeira questão que eu já vou perguntar para vocês, já vou deixar aberto para vocês não terem dúvida alguma, é uma questão aberta mesmo, sobre a questão da estética. Tá? Ou seja, o que é essa estética? O que essa estética sensibiliza? Como é que essa estética nos toca? Qual o valor que nós damos a essa estética? Tá? Lembrando que, eu deixo sempre claro, são coisas que todos nós, qualquer pessoa, é capaz de fazer um julgamento sobre um valor estético. O que é um valor estético? Primeiramente, me é interessante ou não achei legal, não é interessante? Eu quero para mim ou não quero isso para mim? Não é um valor válido que eu queira. Tá? Então, o primeiro valor estético que qualquer pessoa tem é exatamente esse. É um valor de você desejar isso para você, não necessariamente ser proprietário, mas eu gosto da sala assim, eu gosto do meu quarto assim, eu gosto desse fundo de computador, dessa imagem. Então escolhi ela porque eu quero ter ela próximo a mim. Então é um valor estético isso. Você querer algo próximo a você, junto a você, ter essa referência. Como uma referência de um herói, de um galã, né? De uma foto, de uma imagem de uma pessoa que você goste. Você cria isso como valor estético. Então, a estética é isso mesmo. É você desejar as coisas, você criar um valor sobre isso, você dá o propósito desse valor. Como é que eu fazer ele? Por que a gente guarda fotos de casamento dos seus pais, dos seus avós, fotos de batizado, né? O que são essas fotos? Tem um valor artístico no sentido de que você estava toda bonitinha lá no seu batizado de tip-top rosinha ou de tip-top azul. Por que as mães vestem todas bonitinhas as crianças? Porque elas querem elevar esse valor estético. Ou de branco também, bem lembrado. Então, a estética é isso. Ou seja, é a nossa capacidade de interagir através dos nossos sentidos e as coisas. Tá? Então, a questão da beleza. Qual é o conceito de beleza? Beleza é aquela qualidade, aquele valor que a gente vai atribuir a objetos, a imagens, a sons, né? Onde a gente vai poder exprimir esse estado da nossa subjetividade. Não objetividade, subjetividade. Por quê? Porque cada um pode ter valores diferentes a respeito desse objeto. Tá? Então não quer dizer que tem que ser igual para todos. Tá? Então essa é uma questão que a gente tem que perceber. Outra também, a beleza ela é eterna. Às vezes em algumas obras de arte a gente até vai querer dizer que a beleza é eterna. Não, mas a beleza tem muito do contexto momentâneo. Tá? Então, por quê? Porque a nossa cultura vai mudando de valores, vai mudando de faces, vai mudando de preferência, né? Mas, por exemplo, você hoje não necessariamente põe uma Mona Lisa para enfeitar a sala da sua casa. Mas se você tiver uma imagem, um telão do Rogério Brito, daqueles bem coloridos, que hoje é o artista da moda, você tem vontade de pôr no seu quarto, na sua sala, porque é uma imagem bonita, colorida, né? Estilizada. Então, você vai acolhendo esses conceitos de cultura também. Tá? E aí vem os conceitos, digamos assim, do que é belo e do que é feio. Tá? Então a questão é, existe o feio? De certa forma sim, mas o que é esse feio? As obras que a gente vai considerar feias ou não agradáveis, a gente geralmente considera aquelas mal feitas, ou seja, que não correspondem à sua proposta. E, portanto, você, particularmente, não necessariamente vai considerar como arte. Talvez seja até uma arte, mas não está de acordo com aquele valor que você queira. Tá? Então, para ser arte, não necessariamente precisa ter beleza. A arte vai hoje, né, além do conceito de beleza, ela tem o quê? Uma linguagem. Então, a beleza ele tem um caráter objetivo, mas também tem um caráter subjetivo. Tá? E para que serve? Para revelar as possibilidades do real. Ou seja, o real não é só a sua forma. A caneta não é só a caneta. Não é só o formato dela. Mas tem uma caneta legal que ela tem uma borrachinha lá, ou tem a borrachinha na ponta, ou essa caneta tem essa característica, tem lapiseiras que tem uma forma anatômica mais gostosa de escrever, ou a tinta ela é mais macia. Você vai agregando valor. Tá? Então, o que são isso? Possibilidades do real, que vão além do seu funcional. É porque eu gosto de uma escrita fina, o outro talvez goste de uma escrita grossa. Então você vai agregar valor a isso, tá? Mas o que? Vai além da aparência, é o sentimento, o seu gosto, a sua preferência por aquilo que você tem contato, ok? Então, porque senão você vai dizer assim, o grafite, o rap, o hard rock, não são bonitos, não são arte. Não, a arte tem um vínculo com beleza, mas não é exclusividade o elemento beleza para ser arte. A arte, antes de ser beleza, é uma linguagem.
Por isso que a gente compreende também como arte outras formas que não necessariamente vão ser belas à primeira vista. Tá? Então, o sentido feio e belo, tá? Ela não está já na obra. Não é uma questão de eu olhar e identificar isso é belo, isso é feio. Não. Ela vai separar os meus valores, para então eu configurar ele como belo ou feio. Então, beleza e feiura não está no objeto, não está na obra de arte. Tá? Nós é que vamos entrar em acordo. Ok? E sobre a questão da atitude estética. Tá? Então, algumas vezes a atitude é desinteressada de apreciação de um objeto, porém ela é sempre contemplativa. É uma ação de percepção, de antecipação da sua própria linguagem, de reconstruir esse objeto como objeto artístico. Tá? E aí, então, onde é que está a questão? Quais são esses objetos de manifestação de fenômenos que você aplica a essa atitude contemplativa? Que valor você vai agregar a essa obra? Se tem uma linguagem que vai além da beleza, tá? Qual que é essa linguagem? Se tem uma beleza, o que você considera belo? Tá? Até agora nós falamos vários elementos, né, da arte, né, ou da estética, ou da leitura, do impacto que uma obra causa em nós. Seja uma música, um vídeo, uma tela, tá? Uma dança. Tudo tem valor. Tá? Agora, eu estou pronto para ler este valor? Tá? Eu preciso ler ele de forma plena. Preciso ser um técnico em balé para perceber a beleza do balé. Preciso ser um técnico em música, em obra, para ver a beleza de uma obra. Preciso ser um técnico em todos os grafites e todas as pichações para saber todos os simbolismos que tem por trás disso, para ver a beleza do grafite. Então esta é uma pergunta provocativa mesmo, tá? No sentido de que cada um deve perceber até que ponto nós estamos abertos a esta leitura ou não. Porque a condição máxima é essa. Estamos abertos a isso? Fizemos essa leitura? Nos propomos a fazer essa leitura? Ou não? Ah, eu pode, não quero. Né? Ou seja, aí eu já estou tendo uma atitude de, digamos assim, por ter só um papel invólucro ao redor, eu já estou descartando. Não está dentro do meu padrão, então não é bonito. Tá? Então, como é que a gente faz essa referência? Tá? E aí até eu estou usando aqui um caso concreto, né? Ao sair para a balada com meus amigos e amigas, vocês escolhem o lugar para ir e contente a todos. Tá? Ao chegar nesse local escolhido, né, você vai ver o ambiente, você vai ver a música, você vai ver quem está lá, a roupa das pessoas, como é que é a decoração desse local, tá? Quais as músicas que tocam no telão, ou se tem música ao vivo, o que se serve, se tem comida, se só tem pastelzinho e batata frita, ou de repente tem janta também, né? Então, o que é isso? Nós fizemos uma leitura do local, tá? E que experiência nós temos diante disso? Tá? Como é que nós percebemos esse local? E é um local que é feito para agradar, tá? Ou seja, é um local que é feito com alguns motivos, alguns valores. Aí a questão é, inicialmente, a experiência estética é a experiência da presença, tanto do objeto estético como do sujeito que o percebe. Então, quando a gente fala em experiência estética, tem dois elementos. Você que está lá vendo e o ambiente que está lá, que você vai ponderar, vai emitir um juízo sobre isso. Tá? Então, essa é uma questão. Alguns elementos, né? Aí pode chegar alguém, você gostou daqui, esse tipo de música, ou tem telão, a gente vê clipe, não sei o quê. Tá? O que são isso? São argumentos, às vezes intelectivos. E eles também nos ajudam a ter essa percepção. Não quer dizer que nenhuma outra pessoa vá nos fornecer informações a respeito do ambiente. Aqui tem uma cerveja artesanal muito boa, né, que não são as cervejas comerciais, tem sabor diferente, porque é de malte lúpulo, né? E aí passa a combinação da cerveja, fica tanto tempo de descanso, o cara te passa um monte de informações. Tá? Você às vezes pode agregar valor, pode fazer um juízo de valor a respeito disso. Tá? Então, a obra de arte, ou ambiente, no caso, tá? Ela vai esperar que aquele que aprecie jogue o seu jogo. Que você você participe daquele ambiente. Porque se você não for naquela balada lá e você não gostar, o que acontece? Você vai querer ir embora. Tá? Então, é sempre uma procura. Porém, a gente também tem que estar aberto a esses significados e valores. Talvez é um tipo de música que não seja o meu preferido. Mas às vezes pelo ambiente, pelo estilo, pelo serviço que tem, eu acho aquele ambiente legal. Apesar da música que não seja a minha preferida. Tá? Então, as percepções são diferentes de uma pessoa para outra, mas mesmo sendo uma percepção diferente, não quer dizer que isso invalide o sentido estético da outra pessoa, de uma pessoa que goste, uma pessoa que não goste.
Tá? Aí vem a questão do respeito, de certa forma, ao gosto e preferência das outras pessoas. Tá? Vamos um pouquinho mais além. A arte, sob todos os aspectos, desafia o nosso intelecto, a nossa compreensão e o nosso conhecimento. Ou seja, a forma como a gente vai perceber e também a nossa resposta emocional. Seja erudita ou seja popular. Seja lá na balada ou seja dentro do teatro Guaíra. Tá? Eu posso ir para o Guaíra e gostar. Eu posso ir para uma balada e eu não gostar da música, eu não gostar do ambiente e assim por diante. Tá? Independe. É uma questão de situação. Mesmo um simples artesanato, até a mais complexa arquitetura, né, elas manifestam esta linguagem, que vai exigir de nós um esforço para compreender o que está correndo lá. O que se quer falar? Exige uma aprendizagem. Né? E também o que? Uma reposicionamento, uma releitura, uma revalorização do nosso conceito de cultura, da cultura do outro, a novas concepções, a novas formas de leitura que a gente tem que ter. Por quê? Porque a vida nos oferece. A cultura muda, as leituras estéticas mudam e os conceitos de beleza mudam a todo momento. Exemplo, a moda. Tá? Então, a respeito dessa questão de linguagem, que muda a todo tempo, eu questiono vocês, qual que é o papel da escola? Pois é, se o papel da escola é ensinar, o que a escola vai ensinar? Ela tem que ensinar o que é belo especificamente? Não, aí é que está a questão. A escola tem que provocar esse debate e a identificação de valores, a fim de quê? Elevar o nível de exigência de vocês, tá? Como alunos, elevar o nível de exigência das interpretações artísticas, das manifestações artísticas e assim por diante. Tá? Exemplo, eu sei que música erudita não é a preferencial de vocês, tá? Ou talvez até seja. Mas por quê? Porque não é a música hoje que está nas paradas de sucesso das 10 mais da Jovem Pan, ou das 10 mais da Transamérica e assim por diante. Tá? Que são as músicas que a gente mais ouve. Eu também ouço lá quando ligo o carro e já ligo o rádio sozinho. Ou seja, nós somos bombardeados por uma forma artística, por exemplo, que hoje é predominante em termos de número de pessoas ou de apreciadores, nós consideramos como pop. O pop é um estilo, porém a gente sabe que tem outros estilos, que não necessariamente são as mais comercializáveis. Tá? Então, o que a escola tem como fator, né, ou como preponderância? Fazer com que vocês identifiquem as diversas, sem exclusão. Tá? A questão é essa mesmo. Então, a escola tem que provocar, a escola tem que mostrar. Então, se o professor traz aqui um filme de arte, que não é aquele filme blockbuster, né, do super-heróis ou do Homem-Aranha contra Capitão América, né? Então, não quer dizer que um filme diferente não seja válido num processo educacional. Muito pelo contrário. A ideia aqui é provocar. A ideia aqui é desestabilizar os nossos nichos, os nossos arragamentos. Ou seja, quando nós estamos enraizados em alguns contextos que são só nossos. E a ideia de estética é totalmente contrário. Mostrar o que tem. Não é dizer para vocês o que é bom e o que não é bom. Mas as cartas são essas. Como é que você vai configurar o seu jogo? Então esse é o papel da escola. Ok? Obrigado, pessoal. Até mais e até nosso próximo encontro. Tchau. Palmas. Vocês querem que eu deixe a palma ou tiro?